E eu não queria deixar de perguntar para a senhora sobre se a senhora conseguiu ontem, de alguma forma, acompanhar os depoimentos no âmbito do julgamento da tentativa de golpe. Porque foi o outro grande assunto da política no dia de ontem, e a senhora tem uma história de iniciar a sua carreira não, perdão, de iniciar a sua chegada ao Senado ainda muito associada ao bolsonarismo e ter rompido com ele. Então, eu acho que a sua avaliação sobre os depoimentos é super valiosa, principalmente jogando luz, inclusive, sobre as consequências de uma possível condenação no Congresso. Então, queria lançar essa pergunta primeiro e depois mais uma antes da senhora ter que nos deixar. Flávia, eu acompanhei da maneira que deu, não consegui acompanhar tudo. Geralmente eu acompanho tudo, enquanto eu estou... As mulheres, né? Eu sou geminiana, a gente consegue estar aqui e fazendo outra coisa. Então, eu tenho acompanhado justamente, primeiro porque é minha área, né? Eu gosto de analisar o interrogatório, eu gosto de analisar a conduta dos advogados, a conduta dos juízes, dos magistrados, enfim, de todo o IDMP. E muita gente não entendeu, mas o juiz ali, ao fazer perguntas, ao inquirir o réu, ele não entra em debate com o réu. Né? O réu responde o que quiser e às vezes, por isso você tem que dar corda, fala mais do que deveria. Né, fala mais do que deveria. Então, muita gente estava achando que eles iam ter um debate, e não é esse o intuito. Então, para tirar isso aqui da dúvida das pessoas, né? Então, eu acho que o ministro Alexandre se comportou de uma maneira a deixar todos tranquilos, mas se eu fosse advogada dentro dos réus, eu ia falar, olha, se segura aí, né? Porque, primeiro, é igual que as pessoas acharam que algumas sessões da CPI foram uma baderna, né? Mas às vezes é uma baderna provocada. E eu acho que quem caiu na cilada foram os réus, tá? Ainda mais da posição ali de militares. Um militar, não sei qual foi deles, que eu participei ali, acho que foi Freire Gomes, deu uma bronca no advogado. Eu já respondi isso. Paulo Sérgio Nogueira. Eu já respondi, eu não vou responder de novo. O advogado estava absolutamente certo. Então, às vezes, a arrogância te tira de uma situação de um livramento. Então, os advogados ali engoliram muito quadrado tudo aquilo, mas lógico que estão trabalhando, ganhando o dinheiro deles, né? Mas os réus se mostraram, assim, absolutamente despreparados, acredito. Eu tenho certeza que os advogados prepararam eles. Porém, a arrogância não permitiu que eles ouvissem o que deveria ser ouvido. Né? Então, falaram demais e deram um bom dia a cavalo. E ali a gente viu, né? No Brasil, o réu pode mentir, mesmo diante de provas. Ele acabou de fazer isso num vídeo, você confronta, mas sobre ele pode mentir. Quando ele é testemunha, aquilo que não incrimina, ele não deve mentir, sob pena de prisão. Então, ali, o que eu vi foram mentiras muito fáceis de detectar para quem está envolvido, para quem está acompanhando. Né? Tem gente que não acompanha e que dá a sua opinião, mas não acompanha. Para poder falar, por isso que eu acompanho para e passo, e para mim foi muito produtivo. Não creio que escaparão de uma condenação, não creio. Eu acredito que ali colheu-se provas e confirmações muito relevantes, apesar de toda a aparência circense. Me perdoem as pessoas do circo, me perdoem, não posso mais usar essa expressão. Mas, para mim, foi muito bom ver que eu estava certa desde o começo. Que eu vi isso muito cedo. Eu estava na cozinha
como muitos ali estavam, como muitos colegas que eu vi que se manifestaram. Então, as pessoas que, infelizmente, muitos não ouviram e acabaram se dando mal. Senadora, pessoas que estavam comigo lá atrás, hoje estão sofrendo processos e vão ser presas pelo 8/1. E eu avisei, né? Enfim. E aí ele tratar daquela forma, a história do Pix, gente, que ele conseguiu mais do que o Criança Esperança. Uma situação tão feia, tão vexatória, só que ainda bem que ele deu com a língua nos dentes, né? Mas eu acredito que tem gente que não vai perceber. Senadora, ontem a gente viu um Bolsonaro muito mais contido do que, em geral, ele costuma ser, né? Quando ele fala, inclusive, sobre membros do judiciário, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes. Como é que a senhora interpretou essa mudança de tom? Ele está mesmo, porque chegou a pedir desculpas e tal, está arrependido ou está com medo? E já quero emendar uma outra pergunta, que é: como é que a senhora viu Bolsonaro tratar tantas pessoas que já estão presas, já foram condenadas por conta do 8 de janeiro, tratar essas pessoas como malucos que falam de AI-5, sendo que a gente viu o Bolsonaro falar sobre essa questão inúmeras vezes? Eu vejo um Bolsonaro com medo. Apesar dele ter se solto, parecia que ele estava solto, fazendo brincadeira, as brincadeiras não deram certo, pegaram mal, foram desrespeitosas, porque sim, eles incitaram essas pessoas, eles deram esperança. E a não entrega da faixa, ele sair do país daquele jeito, aquilo foi um apito de cachorro para que continuem, acreditem. Então, apesar de terem mentido muito, os fatos e as evidências são outras. Afora o que há de material ainda sob sigilo nos autos lá no STF. Porque volta e meia eles liberam algumas questões. Como foi a história do punhal verde e amarelo, nós soubemos sobre a BIM paralela, como há senadores que foram investigados e tal, e como pessoas que foram investigadas por eles, não, estavam nessa BIM paralela mesmo, né? Uma investigação extraoficial, né? Criminosa. Então, nós tivemos alguns acessos, algo mais do que a imprensa teve, justamente porque trata-se de segurança interna nossa, né? Então, vocês podem ter certeza que vão aparecer provas e provas e provas, e há coisas assustadoras ainda. Mas foi uma falta de respeito tremenda. Os peixes pequenos, né? As famílias devem ter se sentido muito mal. Primeiro porque elas estão sendo orientadas, na minha opinião, de uma forma o tanto quanto equivocada, porque nós temos duas causas de diminuição de pena. Uma é quando você confessa, e a outra é quando você age pelo impulso da multidão. Eu tenho acompanhado o canal do Vitor Panchorra, não sei se vocês acompanham, mas ele analisa as oitivas que são liberadas, que saem do segredo de justiça depois do trânsito em julgado, e ele analisa. E foi identificado, ele entregou para mim, para a senadora Elisiane Gama, que somos da comissão, presidente, eu sou vice da Comissão de Defesa da Democracia, uma denúncia acerca de advogados que estão mantendo essas pessoas fora do país, essas que estão foragidas, mas algo nos chama a atenção. Todas elas protegem Bolsonaro. Então, elas estão numa ilusão de que todo mundo diz o seguinte: eu peguei um ônibus que estava indo para Brasília, eu não conhecia ninguém. Eu peguei do nada. Elas tentam evitar a tipificação de estarem em uma organização criminosa. Mas, com isso, se atrapalham muito porque elas não citam o nome de Bolsonaro, mas elas estavam incitadas por ele, por sua família, por toda a cúpula. E então acabam ali se dando mal e poderiam confessar, porque isso é uma causa de diminuição, não é a colaboração premiada, é a confissão. Olha, eu acreditei mesmo, eu acampei, porque eles falavam isso, isso, isso. Então, essas pessoas, com medo
da pena, uma pena que está vindo alta, porque é um concurso material de crime, são em tese 5 crimes, e aquela Débora, eu fui analisar a dosimetria do ministro Alexandre, ele, como ela é ré primária e tinha profissão, tudo, o que ele fez? Ele aplicou de cada um dos crimes a pena mínima. O problema é o seguinte, é que são muitos crimes, mas a pessoa pode... Então, em muitos casos em que poderia haver 2 causas de diminuição e ajudar muito, há muitos advogados de gente simples, que eu não sei quem está pagando, tá? Não sei quem está pagando. E o advogado não é obrigado a dizer quem paga, tá? Nós temos essa ressalva no Código de Ética e... Isso é perigoso, vai saber quem está pagando, porque, em tese, gente humilde, que são essas que estão sendo condenadas agora, deveriam procurar a Defensoria Pública e não ter advogado particular. Agora, senadora... Porque eu vejo que esse problema muito grave, sabe? Ainda complementando essa questão em relação ao 8 de janeiro, diante de tudo isso que a senhora acabou de dizer... houve até algumas semanas, né, isso saiu um pouco de foco agora com o julgamento e também com outras questões no Congresso, como, por exemplo, a questão do IOF, mas houve uma pressão muito grande em torno de um projeto de anistia, inclusive levado às ruas, né, numa manifestação promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, muito em benefício próprio, mas falando sobre a anistia para esses presos do 8 de janeiro, e teve apoio de nomes importantes da política que têm condição, por exemplo, de virem a ser candidatos em 2026 à presidência da República. Como é que a senhora avalia essa campanha pela anistia, essa adesão por esses agentes políticos, por esses nomes que podem vir a ser candidatos? E se a senhora apoiaria algum deles na eleição do ano que vem com essa bandeira? Jamais apoiaria alguém golpista. E o nome que eles dão, né, conservadores. O verdadeiro conservadorismo é o conservadorismo institucional e não de costumes, tá? E eles foram absolutamente reacionários. Eles tentaram romper com com o Estado democrático de direito. Eles tentaram romper e transformar isso aqui numa ditadura. Aí eu gostaria de perguntar primeiro para esses parlamentares que propuseram essa lei, se eles estão pedindo anistia para maluco ou anistia para infiltrado. Porque ninguém tem nada a ver com eles, vocês já perceberam? Todo mundo quer se livrar, né? Então, primeiro começa daí. Eu fui a primeira pessoa que mandou no grupo de senadores as imagens. E mandei também no grupo, ainda era do União Brasil, eu mandei o Luciano Bivar, o então presidente, era o primeiro secretário da Câmara. E eu acompanhava, porque eu estava achando aquilo tudo muito estranho. E por acaso eu estava acompanhando uma live e eles estavam descendo, caminhando, marchando. E eu estava no Rio de Janeiro. Quando eles começaram... Eu vendo ao vivo. Começaram aquela bagunça toda, eu peguei o celular do meu marido e entrei em outra live e comecei a perceber isso. O que estava acontecendo? Eu printei e mandei. E o Bivar era o primeiro secretário, o prefeito da Câmara, né? Eu mandei e ele falou, menina, isso aí é fake news. Eu falei, não, é ao vivo. Então, eu fui a primeira proponente da CPI do 8 do 1. Mas eu me recordo que quando eu mandei esses prints no grupo dos 81 senadores, os primeiros familiares ali, os amigos mais próximos de Bolsonaro já começaram a falar, são infiltrados. São infiltrados. E o assunto não tinha 10, 15 minutos que estava correndo, eles já tinham certeza de que eram infiltrados, né? E agora pedem anistia. Mas, para resumir, se Bolsonaro fosse realmente uma pessoa digna, tivesse dignidade e já viu que ele não vai escapar, ele deveria ter a hombridade de pedir anistia para os outros e se colocar no sacrifício. Poderia não cair, não dar, mas seria menos feio do que o que ele está fazendo hoje com essas pessoas. Então, bem que ele poderia ter a cúpula toda, abrir mão,
mas pedir anistia para esse pessoal que eles incitaram. Eles foram, sim, a maioria delas são humildes, pessoas sem instrução, pessoas que caíram numa cilada, mas nem por isso vão deixar de pagar. Por quê? Porque você não pode alegar desconhecimento da lei para você se livrar do crime. Não importa se você sabia ou não, mas poderia aliviar. De qualquer sorte, eu sou contra, principalmente porque a pena, quando uma pessoa é julgada e ela vai cumprir uma pena, isso também tem uma função pedagógica muito importante, porque mostra para a sociedade que não se pode fazer isso. Então, eu entendo que isso é gravíssimo, as pessoas tentam banalizar e normalizar uma simples baderna como Não, eu vi aquilo como uma baderna, eu não vi aquilo como uma tentativa de golpe, né? Mas aquilo foi uma tentativa de golpe, eles eram parte do jogo e essas pessoas foram enganadas e passaram a acreditar. Eu já vi pessoas estudadas acreditarem nisso. Você imagina pessoas sem estudo? Já vi pessoas com altos diplomas, com PhD, caindo nessa cilada. Então, cultura às vezes não significa inteligência ou sabedoria. Às vezes não significa. Mas a maioria dessas pessoas são humildes e não tiveram acesso a estudo. Elas não leem. Hoje as pessoas só leem o título das informações. E para acreditar nelas mesmas e para se sentirem melhor com o que fizeram, elas não querem sair dessa crença, porque elas precisam acreditar que elas estavam certas. Só que o Brasil precisa enxergar que isso não é certo, que isso é gravíssimo. É tão grave quanto tirar uma vida, né? Mas você acabar com a democracia, você acaba com vidas e vidas e vidas e vidas. Então, isso é sério e essa lição o Brasil precisa aprender. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava, aos poucos, e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração.